Boa noite a todos. Vou fazer uma observação em relação à fala do Márcio. Ele falou que Jesus foi preparar um lugar. Todo mundo concorda com isso? Geralmente todo mundo que faz parte de igreja acredita que existe uma parte na Bíblia que fala isso, que Jesus foi preparar um lugar. Os pastores falam a mesma coisa, não é? Interessante que isso não existe em nenhuma Bíblia. Nenhuma. Na casa de meu pai há muitas moradas. Tem muitas moradas. Se assim não fosse, se não tivesse muitas moradas, eu já vos teria dito, vou lhes preparar um lugar. Mas se tem muitas moradas, para que eu devo preparar se há muitas? É isso que está na Bíblia. A fala atribuída a Jesus é essa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito, vou lhes preparar um lugar. Então Jesus está falando na fala dele que existem muitas moradas. Isso é uma fala de Jesus, atribuída a Jesus. Por que as outras instituições cristãs não se apoiam em cima dessa fala de uma forma a dar entendimento que os outros mundos são habitados assim como a Terra? Aí entra na questão dos dogmas de cada segmento, dos interesses de cada instituição cristã. Mas a referência sobre vidas em outros planetas existe na Bíblia. Inclusive de naves espaciais, carruagens de fogo que vêm para a Terra, e até nos livros anteriores ao Antigo Testamento, como o livro de Enoque, que também fala de seres de outros planetas. Então essas referências sobre vida em outros planetas, em outras dimensões, está na Bíblia. Por que as pessoas não enxergam ou por que as instituições não falam a respeito é uma outra questão, mas de fato está lá. Fala-se sobre vidas em outros planetas e fala-se sobre seres de outros planetas que interagem com humanos e seres de outras dimensões também. Dito isso, a pergunta se a reencarnação tem limites, não existe uma regra para quantas vezes eu vou ter que reencarnar, mas tem uma lógica do porquê que nós estamos reencarnando sucessivamente. E esta lógica está justamente naquilo que também está na Bíblia. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Quem nós? O corpo? Eu sou o corpo, eu sou o espírito. O espírito. Então, nós, espíritos, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Isso quer dizer o quê? Que temos uma estética parecida com Deus? Não. Temos os mesmos atributos de Deus. E quais são os atributos de Deus? Não tem um que diz que Deus é perfeito? Que Ele cria? Então pegamos dois atributos, a perfeição divina e a capacidade de criação. Então se nós temos esses atributos dentro de nós, é sinal que eles estão sendo lapidados, estimulados, aprimorados. E esta é a função da reencarnação, para que um dia nós possamos manifestar todos os atributos divinos que nós temos, todos, inclusive o da cocriação, passar a ser co-criadores. Muitas vezes, até os espíritos desencarnados, eles ficam confusos em relação ao que vão fazer, porque nós conhecemos somente esta realidade. E quando desencarnamos, continuamos só conhecendo esta realidade. E aí mesmo quando em espírito, alguém nos diz que tem outras coisas, outros afazeres, outras possibilidades, o espírito não entende de que se trata essas outras possibilidades. Porque nós estamos muitas vezes muito envolvidos por essas experiências aqui, habituados somente com essas experiências.
E aí entra um ponto interessante que o Márcio estava abordando no começo: conhecimento. O conhecimento, pelo conhecimento, ajuda? Não necessariamente, mas ele nos dá uma outra visão, ou seja, ele cria condições para que a gente possa sair de um campo mental e ir para outro campo mental. Tem uma outra passagem que também está na Bíblia: conhece a verdade e ela vos libertará. Será que a verdade sempre nos liberta? Ou às vezes a verdade é usada justamente para subjugar as pessoas? Por exemplo, os espíritos que dominam a matéria, que dominam o mundo dos negócios, o mundo material, aqueles que estão no controle muitas vezes do pensamento coletivo, conhecem a verdade. E, no entanto, a verdade não os libertou. O conhecimento não necessariamente nos torna melhores e nem nos liberta das ilusões. Mas a sabedoria sim. Porém, quando eu passo a conhecer, eu já avanço um degrau na parte evolutiva. Se eu já tenho conhecimento técnico, científico, filosófico, eu consigo subir um degrau. Eu pelo menos tenho condições, um repertório intelectual para entender outras coisas. Se eu já tenho conhecimento, então vai chegar um momento que eu vou me saturar das mesmas experiências, cansar e vou conseguir adquirir um grau de sabedoria, de paciência, de compreensão, de tolerância, de misericórdia. Aí aquele conhecimento teórico que eu tenho passa a ser mais útil e passa a ser algo positivo na minha vida, me estimulando para, sim, conseguir ser um ser mais lúcido, um espírito mais depurado. E aí entra de novo o papel da reencarnação. A reencarnação nos possibilita esse intercâmbio e as experiências necessárias para que a gente vá se afinando, se depurando. E à medida que a gente vai subindo esses degraus do conhecimento e das potencialidades divinas, nós saímos desses mundos mais robustos, mais materiais, para mundos mais sutis, onde os corpos, eles são muito mais leves. Aqui na Terra não existem diversos tipos de corpos? Não tem animais que são transparentes, por exemplo? Não existem peixes que são transparentes? Não existem diversos tipos de vida aqui mesmo na Terra? Então aqui na Terra tem uma lembrança divina nos dizendo: olha, há muitas formas de vida. Não fique tão apegado às coisas meramente sensoriais. Essas milhares de formas de vida que tem na Terra são como uma mensagem que vai para o nosso inconsciente para despertar um conhecimento que nós já trazemos, para que a gente consiga atingir um outro grau de conhecimento. É como um convite para que a gente passe a refletir, passe a pensar. Então a diversidade da Terra nos ajuda a lembrar que existe algo mais, sempre mais. Claro que isso depende do nosso foco. Se o meu foco está só nas vibrações da matéria, por exemplo, esse outro foco da intuição, das lembranças espontâneas, ele fica mais limitado. Então nós canalizamos a nossa energia mais para uma área. E a outra área espiritual, intuitiva, ela acaba sendo esquecida, não estimulada. E aí, mais uma vez, a necessidade da reencarnação para que nós possamos encontrar um equilíbrio dentro de nós mesmos. Encontrado esse equilíbrio, então, nós vamos para um mundo melhor. Um planeta onde a dor física, por exemplo, não existe mais. Mas nós sempre vamos ter que reencarnar em outros mundos? Não. Chega um momento que a reencarnação não é mais necessária. E aí nós passamos a ser co-criadores, passamos a exercer um outro papel dentro da humanidade que se estende pelos múltiplos universos. Passamos a ser tutores, cuidadores, espíritos que passam a ter outras funções, outros papéis. E é aí que a reencarnação, ela não é mais necessária. Ela só vai ser necessária quando ela for uma missão.
quando o espírito que atinge esse grau de consciência, ele opta em vir em missão. Então que possamos pensar dessa forma. Estamos aqui numa escola mais robusta, mais materializada, a fim de treinar, exercitar os nossos atributos divinos para um dia chegar nessa condição de seres que são co-criadores da criação divina. Que Deus os abençoe imensamente.